Aqui juntos, que a palavra do Senhor possa fluir aqui aos nossos corações, às nossas mentes, nossas vidas. A palavra que me foi dada pelo núcleo desse grupo de oração, Isaías, capítulo 1, versículo 16 a 20, e o tema: lavai-vos, purificai-vos, arrependei-vos, que é tirado aqui do texto. Vamos saborear a palavra, vamos aproveitar assim para o Senhor se derramar integralmente sobre nós. É muito importante ver o texto e de onde ele vem. O povo de Deus e nós também. Então grava essa palavra: aliança. Toda a nossa relação com Deus é baseada em aliança, um contrato com Deus, ora bilateral, como que ele deu a Moisés no Monte Sinai, no Monte Horebe. Os 10 mandamentos eram uma aliança bilateral. Nós cumpriríamos aquelas referências, aqueles 10 caminhos, e Deus se comprometeu em guiar o povo até a terra prometida, até o nosso caso, até o céu. Se comprometeu a estar conosco para sempre. E havendo uma quebra da aliança, como houve diversas vezes, o povo foi destruído. Serpentes picaram, muitas coisas ruins, mortes, inclusive aquela geração toda que recebeu o mandamento nem entrou na terra, nem mesmo Moisés entrou. Às vezes a aliança é unilateral, como o que ele fez com Davi, e jurou sobre a casa de Davi que eternamente a casa de Davi reinaria e haveria um descendente real para sempre. Essa aliança não depende de nós, se nós pecamos, se nós erramos, ela é eterna, que é uma promessa de Deus, uma garantia de Deus para nós. Onde entram os profetas? Entra para lembrar a nós e ao povo de Deus os perigos da ruptura da aliança com o Senhor. Então, Davi foi um grande momento dessa história, onde uniu todo o povo de Deus como uma nação inteira, a maior expansão que já teve do povo de Deus. Continuou com seu filho Salomão, mas depois, com os filhos de Salomão, o reino se dividiu em Israel e Judá. E aí foi uma série de reis, tanto do norte Israel como do sul Judá, que alternavam entre alguns bons e a maioria muito ruim, que pecavam, que quebravam essa aliança, que jogava a aliança de Deus no lixo. Então surgem os profetas para provocar o arrependimento, para provocar a volta para o Senhor, e ao mesmo tempo anunciar: olha, se continuar nesse rumo, a destruição será total. E houve a primeira destruição de Israel pela Síria, onde eram os profetas Amós e Oséias, que é bem antes, e depois Isaías, Jeremias e Abacuque entram para o reino de Judá, quando a Babilônia domina a Síria e vem em 3 etapas de destruição. Numa primeira etapa leva alguns do povo para a Babilônia, numa segunda etapa leva mais de 10.000 para a Babilônia, e na terceira etapa, que o rei de Judá tenta assim fazer a guerra, defender-se, aí destrói tudo, destrói o templo de Jerusalém, põe fogo no templo, acaba tudo, mata os profetas, os adoradores.
E isso é dessa época aqui de Isaías. Então Isaías tenta que isso não aconteça. O que não aconteça? A destruição do povo e a levada ao cativeiro para a Babilônia. Então esse texto que nós vamos proclamar, é importante situar de onde vem o texto, né? Vem de um momento em que Israel já tinha sido destruído. Profetizaram lá Oséias e Amós, que nós gostamos muito dos textos de Oséias, também antes desse texto. E neste aqui, mais um tempinho para frente, Jeremias pega esse momento da transição, Abacuque pega esse tempo da destruição, Ezequiel, que nós gostamos muito também, mas aí já está o povo lá na Babilônia, ele vai profetizar lá na Babilônia. Isaías tem aquela tentativa de, se você se arrepender, você deixar a idolatria, o coração impuro, as maldades, o pecado, é possível ainda que não haja destruição, é possível ainda que a gente se erga e possamos caminhar na presença do Senhor. Então vamos ouvir esse texto nesse sentido, aplicando a nós hoje, que podemos estar nas mesmas eminências de destruição, às vezes se não como uma nação, ou ninguém vai vir pôr fogo aqui no templo do Senhor, mas põe fogo na nossa vida, destrói a família, destrói a nós mesmos como indivíduo, destrói os lugares que nós trabalhamos, os sonhos. E no sentido espiritual, porque aí já veio o reino de Deus em Jesus Cristo, destrói o céu para nós, vai como um trator triturador destruindo tudo. Então nessa noite a palavra do Senhor nos chama ao arrependimento, a que nós paremos hoje, pensemos a nossa vida e tomemos uma decisão, porque o que vai mudar, o grande motor é a decisão. É no momento que eu decido parar de pecar, parar de ir naquela direção destrutiva. Então surge o profeta Isaías na tentativa de que aqueles males não acontecessem sobre o povo de Judá. Então olha o que diz, versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai vossas más ações de diante de meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a viúva. Pois bem, justifiquemo-nos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados fossem escarlates, tornar-se-ão brancos como a neve, se forem vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Se vocês forem dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. Se recusardes e vos revoltardes, provareis a espada, porque é a boca do Senhor que o declara. Então, aqui está no versículo 19 e 20, o tipo de aliança a qual Isaías está querendo salvar. Essa aliança é uma aliança bilateral. O povo deveria fazer a sua parte. A promessa eterna de Jesus na casa de Davi nem precisa fazer a parte, o juramento que o Senhor fez na eternidade de Davi. Mas aqui, a garantia da minha vida de paz, de prosperidade espiritual, prosperidade familiar e bem, é de acordo com a docilidade e obediência à palavra do Senhor. Porque nós arrumamos uma maneira muito estranha nos nossos tempos, já vinha também no tempo de Jesus, de separar de alguma forma a vida espiritual dos acontecimentos da nossa vida pessoal, como se nós fizéssemos assim uma mágica, em que eu pudesse estar aqui, por exemplo, pregando para vocês, dando uma sensação de espiritualidade, e no meu trabalho ao longo do dia eu podia me comportar como todos
poderiam se comportar de uma forma diferente. E ali eu vou na capela ali, faço uns 10 minutos de oração e ajeito a coisa, de tal forma que ignore o que aconteceu no dia e eu possa fazer uma pregação. Nos profetas de Israel e de Judá não é possível essa separação. Quem está acompanhando a liturgia diária, na missa diária, vê também nesses dias para trás, que hoje foi a festa de São João Batista, não teve, mas ontem, antes de ontem, Mateus 25, 23, chamando-os de hipócritas, chamando a gente de caixão, de sepulcros caiados, pela falsidade, por esse divórcio. Então não é possível estar aqui pregando para vocês, por exemplo, ter maltratado um funcionário, ter trabalhado com displicência, ou ter tido um coração impuro, um coração egoísta. É o que se tentou fazer pela via religiosa. A gente faz uma separação no nosso coração, uma magia, e consegue viver em 2, 3, 4 mundos diferentes. Só que aí vem o convite ao arrependimento, porque a destruição será real se nós levarmos esse tipo de vida. A gente costuma dizer assim que os profetas do Antigo Testamento é um Deus bravo, um Deus ciumento, e que Jesus seria bonzinho. Eu escuto isso de vez em quando. Não é isso. Jesus disse que se você não estiver ligado à videira, o ramo será tirado, partido, quebrado e colocado no fogo. Onde está a leveza dessa frase? Frase muito grave. Também do servo infiel, que não perdoou o outro, quanto o rei perdoou o servo. Depois o servo não foi lá perdoar o outro servo que tinha pedido perdão também. O senhor desse servo disse: pois virá e vai parti-lo em pedaços e jogá-lo no fogo. Então não existe conversão em Jesus, uma conversão simples, como se fosse assim, light, e uma conversão vigorosa no Antigo Testamento. Conversão é uma só, a fidelidade ao Senhor é uma só. Não tem Deus bravo aqui, Deus manso ali. Deus é um só, é o uno, a luz eterna, divina, que é sempre amor, sempre foi. Aqui no Antigo Testamento sempre foi. Ele tratou o povo com carinho, carregou o povo nos seus braços, destronou reis e nações para ter carinho com o seu povo e dar uma terra onde corre leite e mel. Carregou o seu povo no colo, deu instruções. Agora, a ruptura da aliança levou à destruição. Mas esse mesmo Isaías, no capítulo 40 em diante, que se chama o Livro das Consolações, se você ver isso aqui, está lá 40, Livro das Consolações, ele chama de novo o povo para voltar. E aquelas passagens maravilhosas que diz: Israel, tu és meu, eu te trago no colo, eu te trago na minha mão. Não tenhas medo, vermezinho pequenino, porque eu te trago com toda a afeição e com todo o carinho da minha vida. Deus carinhoso e amoroso, sempre foi, desde a criação, e sempre justo e sempre misericordioso. O que Jesus veio fazer não é uma caricatura de um Deus modificado, mas a revelação da verdadeira face de Deus, em que Ele enfrentou toda a fúria e toda a ira de Deus que estava reservada para o povo, como o povo também viu tudo destruído. Mas o tudo destruído aqui não é um modo de falar, porque às vezes a gente romanceia a palavra como se espada não fosse espada, fome não fosse fome, como se fosse um sentido figurado. Não, a cidade foi destruída, o templo é como se alguém fizesse fogo aqui, tudo fosse lá no sacrário, quebrasse com o machado tudo, quebrasse o altar, pusesse fogo em todos esses bancos e matasse a fio da espada as pessoas que estavam ali, e os melhorzinhos levavam para a Babilônia. Melhor assim, que pudesse produzir, pudesse ser escravo, pudesse trabalhar, ia para a Babilônia. Então
é dor de verdade. Mas a dor da destruição da droga hoje, dos relacionamentos múltiplos, da situação econômica que nós vivemos, para quem está na dor, é dor também, não é uma figuração, não é uma coisa assim, só para te contemplar. Então o chamado nessa noite ao arrependimento é o chamado real, porque esses fatos são duros e são reais na nossa vida. E quando a mão e o juízo de Deus pesa sobre nós, pesa com violência. Nós não sentimos isso porque Jesus sofreu em si a violência do seu Pai, para que nós hoje nessa noite pudéssemos ser livres, para que nós nessa noite pudéssemos ser curados. Jesus foi machucado, quebrado, espatifado e morto também. Então é coisa muito grave. E agora tem a nova aliança que então em Jesus nos prometeu. Mas Jesus, quando dizia, Jesus nos prometeu um reino de nós de qualquer jeito, não está isso na boca de Jesus. Seríamos salvos pela fé, diz Paulo, mas a fé é uma decisão, é um motor que decide e começa a atuar. Se você decide bater aqui, começa a sair o barulho. Não existe a decisão que não caia numa ação. Qualquer decisão que nós tomarmos aqui nessa noite, e isso não for uma ação, não é decisão. A decisão que pelo arrependimento o Espírito Santo nos dá aqui nessa noite, já é automaticamente uma ação que nós vamos fazer. Já serão algumas mensagens que nós vamos ter que apagar do Zap, do Face, serão contatos que nós vamos ter que cortar, aqui saindo daqui, serão pessoas que nós teremos que ligar amanhã, ou para desculpar, ou para pedir perdão, ou para conversar, ou para reatar um laço. É decisão na ação. Então quando ele fala, lá vai você purificar, não é no lago, no mar, no rio, ou tomar um banho. Nós hoje, vou chegar em casa, vou me lavar e dizer umas palavras bonitas para o Senhor e acabou. Não, tem que abrir o computador e apagar algumas coisas, tem que pegar alguns objetos e jogar fora, no lixo, quebrar, destruir, tem que telefonar para alguém ou passar um e-mail dizendo, preciso falar com você. A decisão de conversão é uma ação concreta, não é um pensamento, um sentimento, ó Senhor, eu me arrependo, falar palavras poéticas. Então o Espírito Santo nos leva à ação, porque o verbo que vem aí é tirar. Não existe tirar sem ação. Como é que você vai tirar sem agir? Tirai vossas más ações de diante de meus olhos. Ah, mas aqui foi no Antigo Testamento, se eu não tirasse, o Senhor me destruiria. Agora Jesus já foi destruído, já ressuscitou, eu posso deixar, e no local, eu posso ir na capela e fazer uma oração no lugar de tirar. Muito cuidado, porque a palavra de Deus é una, não tem um pedaço compartimentado da palavra. As coisas rituais do Levítico, do Êxodo, já foram cumpridas em Jesus, porque nós não praticamos isso. Nós comemos carne de porco, nós bebemos sangue, no frango a molho pardo, não tem problema, porque os ritos, as prescrições litúrgicas que Moisés passou, foram todas cumpridas em Jesus. Então tudo que bate em Jesus já foi cumprido, estamos livres. Mas aquilo que a palavra de Deus está em Jesus é válido para nós, e as profecias de Isaías e de Jesus são iguais, não há contradição. Algumas já se cumpriram, outras não se cumpriram ainda. Então, mesmo Jesus tendo morrido na cruz por mim, Ele me deu, pela fé, eu aceitando isso, o Pai vê, e como o Valtinho pregou hoje aqui, envia o Espírito Santo, ali confirma a minha conversão. Mas não é uma senha para que eu não cumpra isso aqui. Tem gente que tem entendido a salvação pela fé de forma errônea, como se fosse uma carta de dispensa, né? Já que eu morri por você, eu já te amei, você está livre.
de fato estamos livres, mas livres para amar, livres para ser fiéis, a força motriz do Espírito Santo para que nós devemos uma vida santa, não é livre para pecar. Então essa palavra é válida para nós. Algumas pessoas têm dúvida e ficam assim, mas como é que eu vou escolher qual palavra é válida e qual palavra não é válida? Você pega essa palavra e joga ali como se Jesus estivesse, você joga ali em Jesus. Então quando você pega esse texto de Isaías e coloca em Jesus, ela bate com o sermão do monte, o sermão da montanha. Então ela está toda válida. Jesus validou essa palavra. Então esse texto aqui está plenamente em Jesus. Eu preciso me purificar, eu preciso tirar as más ações diante dele. Agora quando Moisés fala, não coma um bicho impuro como o porco, mas não é porque é sujeira não, por causa das características da pata. Você coloca em Jesus, não, em Jesus não há essa prescrição, ele cumpriu toda a prescrição litúrgica da lei. Então essa eu não vou cumprir, pode comer o pernil. Por quê? Porque isso já foi cumprido em Jesus. Então olhemos para essa palavra, somos convidados essa noite, no hoje da nossa vida, a nos lavarmos e purificarmos e cessar de fazer o mal. Então vamos pedir ao Senhor, nesse momento, que nos revele. Algumas coisas nós já sabemos. Quem de nós aqui nessa noite está com mensagens secretas no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Face? É convidado a apagar essas mensagens. Se no seu aplicativo, no meu aplicativo, temos contatos perigosos que podem nos levar ao adultério, à mentira, à traição, ao roubo, a um negócio ilícito na empresa, esses nomes têm que ser apagados do nosso celular, de qualquer aplicativo. Lavai-vos e purificai-vos. Os nomes das pessoas que podem ter acesso a nós e nos levar à traição, à mentira, ao engano, devem ser bloqueados, tirados para sempre. Contato impossível. Tirai as vossas más ações de diante dos meus olhos. A nota promissória ou fiscal que está na mesa do nosso escritório e que representa um ganho ilícito, passar o sócio, o funcionário, a Receita Federal para trás, esse documento deve ser rasgado e jogado no lixo. Cessai de fazer o mal. O comentário a respeito de algo que ficamos sabendo de alguém que mentiu, que roubou, que traiu, que fez qualquer coisa, deve ser aqui agora, nesse momento, irmãos e irmãs, esquecido, porque o Senhor Jesus não nos permitiu julgar ninguém. Devemos anunciar a palavra, mas não julgar. Então devemos cessar agora daquela ligação que nós faríamos ainda hoje à noite para fofocar. Geralmente as frases que começam assim: você viu? Devem ser abolidas. Tirai das vossas más ações de diante dos meus olhos. Respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça ao órfão e defendei a viúva. A palavra do Senhor, ela que hoje nos dá a garantia da aliança. Então, se nós estávamos caminhando para a destruição, para o incêndio,
no fogo da nossa vida, que aqui, na vida concreta desse povo, quebrou tudo. Os que foram mortos à espada morreram de verdade, os cadáveres ficaram no chão. Eles perderam a fé, perderam a esperança, perderam o amor, perderam tudo. E as pessoas, quando voltaram a Jerusalém, encontraram lá tudo mal cheiroso, ossos, pedaços de gente, pedaços de corpo, o altar partido no chão, como diz o Salmo 77, 78, 79. É belíssima palavra nos alertando. Mas aqui pelo menos uma destruição coletiva. Um consolava no outro. Aqui é nossa destruição pessoal, que o Senhor está nos alertando nessa noite e chamando a nossa conversão, a nossa purificação, a nossa mudança. Senão o santuário do nosso ser será incendiado. A morte de Cristo nos perdoou totalmente. Por isso, se eu aceitei o perdão, eu preciso tirar as más ações de diante do Senhor, senão é traição dupla. Porque permanecer no mal depois de perdoar, e depois de perdoado, é dupla traição. O seu Pedro está traindo a mulher, e a mulher diz: perdoei você. Aí ele liga para a amante e fala: agora nós podemos sair mais. Aí ele perdoou. Ou seja, o pecado aumentou. Então quem está contando com o perdão de Jesus para pecar dobrado, está traindo duplamente. O perdão é para ser valorizado. Se eu ganhei um perdão, por exemplo, eu estava gastando muito, endividei, cartão está alto, aí o banco me ligou: olha, resolvi, tive um sonho aqui que tinha que perdoar alguém e resolvi te perdoar. Então você tem que sentir: então agora eu vou não gastar, agora que eu não vou gastar mesmo, porque eu recebi uma graça gigantesca. Mas o que o cérebro humano fala? Agora eu vou gastar dobrado, já que eu fui perdoado. Então é um perdão maligno, e nós não devemos receber de Deus um perdão maligno, mas o perdão curativo, o perdão que, uma vez caindo no nosso coração, modifica plenamente a nossa vida. Lá vai. Então eu vou repetir o textozinho. Se você quiser ficar tranquilo, de olhos fechados, ou já abrindo o seu WhatsApp, Face, Instagram, já ir apagando algumas coisas. Se você já quiser desmarcar aí o compromisso que ia pecar amanhã, aproveita esse momento que a palavra do Senhor viva está agindo aqui no meio de nós, está nos chamando ao arrependimento, à transformação e à cura. Agora eu posso depor o meu pecado agora. Depois você se confessa, porque a contrição perfeita já atrai o perdão de Deus. Lavai-vos. Então, acolhe a água do Senhor caindo aí no seu celular, no seu computador, na sua memória, na sua carteira, na mesa de trabalho, no seu guarda-roupa, na gaveta. Lavai-vos e purificai-vos. Esqueça a história que você ia contar, esqueça completamente uma fofoca de uma pessoa, de um colega de trabalho, de um vizinho, de um primo. Esqueça, tira da mente agora, renuncia, tira. Você não vai mais ligar para ninguém, você não vai mais contar essa história para ninguém, você não vai aumentar nada. Tirai as vossas más ações de diante dos meus olhos. Que você só esteja, que nós só estejamos onde Deus possa nos abraçar e nos ver. Que a gente possa somente, a gente indo no lugar que o Senhor fala: eu quero ir com você. Você pode dizer: então venha, Senhor, comigo. Então só vá aonde você tem alegria de ir com o Senhor. Só aceite convites de onde o Senhor também pudesse ir, assim,
cheio de alegria e de bondade. Cessai de fazer o mal. Hoje ainda, seleciona e deleta. Aprendei a fazer o bem, respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a viúva. Então, quer dizer, trocar toda ação negativa, de fofoca, de traições, por um serviço ao outro, um encontro com o que está desesperado e necessitado. Pois bem, justifique-se diante do Senhor, e a boa notícia para nós irmos para nossas casas. Se o nosso pecado for horrível, destrutivo, destruidor, como escarlate, eles se tornam brancos pelo nosso arrependimento, porque o perdão já foi dado. Precisa da aliança da nossa parte, do arrependimento. E se vocês forem dóceis e obedientes, provarei os melhores frutos da terra. Vamos repetir isso? Se eu for dócil e obediente, provarei os melhores frutos da terra. Então agora vamos declarar poder. Eu serei dócil e obediente, e provarei os melhores frutos da terra. Mas agora vamos fazer a conversão. Eu já sou dócil e obediente, e eu provo os melhores frutos da terra. Amém. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que Deus